Salve galerinha, tudo bem? Continuamos aqui então com as fontes energéticas, né? As fontes não renováveis, tá bom? Então a sequência pós-petróleo a gente traz o carvão mineral, né? Que vai ser a segunda maior fonte energética do mundo, né? Você bem pode ver aí, ó, 40% da geração de energia elétrica do mundo é com carvão mineral. Como assim? Usinas termoelétricas, né? Pega carvão mineral, põe fogo nele, aquece água, faz vapor, o vapor gira uma turbina que produz energia. Beleza, como se forma então o carvão mineral? O carvão mineral ele é nada mais, nada menos que a árvore, que tem alguns milhões de anos soterrada, né? Ela passa pelo processo de fossilização. Na fossilização, você vai ter então os elementos da árvore sendo trocados por carbono, né? Então, na verdade, quando você olha para o carvão mineral, você está olhando para um elemento rico em carbono. Então, ele vai ter uma combustão fácil, né? Ele vai então queimar fácil, vai queimar muito bem, beleza? E a gente tem diferenças aí entre os tipos de carvão, né? A gente tem a turfa, portanto, que vai ser, digamos assim, a mais superficial, né? A gente tem também o lignito, que seria um pouco mais abaixo. Depois a gente tem a hulha, tá vendo aí o carvão betuminoso? Essa é a hulha, né? Que vai ser o mais abundante no mundo todo. Tudo é boa, né? E o antracito é o mais profundo, é o mais perfeito, né? O que está então sob mais pressão, por isso ele vai ter a maior concentração de carbono nele. Você bem pode ver aí, ó, turfa, lignito, hulha, antracito. Né? O antracito, você pode ver, ele é mais bonitão, ele chega até a brilhar, né? Olha só como ele é bonitão, ó. Ele é quase 90% aí de carbono, né? Só que ele é raro, então você não tem ele tão presente assim no mundo todo, tá? Então aí as concentrações, né? Hulha, você bem pode ver, se você estiver vendo um livro, alguma coisa, hulha é tão abundante no mundo todo que você usa como sinônimo de carvão mineral. Então, se você estiver lendo um livro, alguma coisa, o cara falar que ele pegou a hulha, sei lá o que, é carvão mineral que ele está falando, né? E aqui no Brasil a gente não tem muito, né? A gente tem aí essa mancha, quase essa cobra, né? Por que que isso ocorre? Porque os nossos solos eles são muito antigos, né? Todos eles já sofreram um elevado processo de sedimentação. Então a gente até deveria ter mais, só que com o passar do tempo, né, a gente vai ter essas fontes aí sendo dissolvidas pelo intemperismo, né? No Brasil, então, ó, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul são os que vão produzir mais, né? Região aqui, ó, de Lauro Miller, Criciúma, Siderópolis, né, vão possuir grandes reservas, né? Na verdade, grandes extrações. As grandes reservas não estão no Brasil, beleza? Se você lembrar até do time de futebol de Criciúma, o símbolo dos caras são alguns carrinhos de mineração cheio de carvão mineral, né? Por quê? Exatamente uma das coisas que move a economia da região. Uma outra coisa notável para a gente comentar sobre isso é o seguinte, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha crises energéticas no Brasil, então precisava-se fazer campanhas para você consumir menos energia durante os períodos de seca, né? Porque nós somos dependentes da fonte energética hidrelétrica. Mas no governo do PT criou-se a saída, né? Digamos assim, é uma saída, não é a melhor, mas é uma saída, que é o seguinte: eles construíram várias usinas termoelétricas, ou seja, usinas para você utilizar o carvão mineral para produzir energia. Então, toda vez que as hidrelétricas, digamos assim, ficam sobrecarregadas, a gente tem essas termoelétricas sendo ligadas. Por isso que a gente tem até o aumento do valor da conta de energia. Lembrei de pegar água agora. Então acaba ficando mais caro, né, a sua conta de energia
quando elas precisam ser ligadas, beleza? E aí a gente tem os maiores produtores mundiais de carvão mineral. China, Estados Unidos, a Índia, a União Europeia como um todo, né? A Austrália e a Rússia. Então, chamo a atenção de vocês para o seguinte: posição da China e da Índia, né? A quantidade que eles utilizam é muito grande, e também dos Estados Unidos. Porque quando você pega as quantidades dos Estados Unidos, tudo vai ser muito grande, né? Porque eles consomem muita energia mesmo, de todas as formas. E a gente vai para o gás natural. O gás natural, então, é responsável por 20,9% da energia mundial. Só lembrando aqui para vocês, não pega esse número e decora, tá? Então, carvão, quer dizer, o gás natural, 20,9%. Não decora isso não. Guarda mais ou menos aí uma porcentagem. Por quê? Porque esses dados mudam, né? Esses dados mudam todos os anos, todos os anos. Então, entre as fontes não renováveis, o gás natural vai ser, digamos, a melhor opção. Por isso que a gente sempre tem expansão do uso do gás natural, né? E como o gás natural é achado? Bom, ele tem o associado e o não associado. Então, leia, associado com petróleo. Então, petróleo está misturado junto com o gás, né? Então, daí seria tipo assim, igual você abrir uma garrafa de Coca-Cola com muita pressão, né? E a gente tem o não associado, que aí seria o mais tranquilo, né? Porque aí o gás você consegue extrair ele sozinho, né? Então, essas duas formas são encontradas, beleza? Então, ó, Rússia, Estados Unidos, Irã e Catar vão possuir as maiores reservas, né? E como é que você faz, então, para extrair esse gás? Na maioria das vezes, os caras vão lá, ó, e colocam nitrogênio aqui junto, né, para dar uma pressurizada. Por quê? Porque aí o gás ele vai ficar só na parte de cima e o óleo vai para a parte de baixo, né? Então, quando você quer petróleo, você extrai aqui de baixo e o gás natural você extrai de cima. É lógico, então, como tudo é pressurizado, é uma operação de risco, né? Mas a possibilidade de acidente, mesmo assim, é baixa, né? Aqui no Brasil, a gente passa por um momento de ampliação muito interessante, né? O mais tradicional de tudo no Brasil é o gasoduto Bolívia-Brasil, ou Brasil-Bolívia, tanto fez, tanto faz, né? Depende de qual lado que você está olhando. Então aqui, ó, a gente tem esse gasoduto que passa aqui e a ideia é abastecer principalmente São Paulo, né? Mas depois da descoberta de gás no pré-sal, a gente está passando por um momento de ampliação bastante grande, né? Principalmente para o estado de São Paulo, a realidade quanto ao gás natural pode ser alterada num curto período. Por quê? Porque é muito vantajoso, né? Por exemplo, se você tivesse a possibilidade de, na sua casa, utilizar o gás natural, pelo menos no chuveiro, você iria economizar uma bela quantidade de dinheiro. Além do que, para produzir a energia hidrelétrica e levar até a sua casa, fala, não, mas é renovável. Tá, beleza, mas os gastos, né, a quantidade que você acaba produzindo, então, é muito grande. Então, quando você cria mais uma possibilidade, que seria o gás natural, você acaba, então, aliviando isso, né? E aqui eu coloquei essa imagem só para que você veja, né, que Marília está nos planos aqui de implantação, né, de linhas aí, então, para uso de gás natural. A ideia é principalmente utilizar esse gás natural para as indústrias, para as empresas, né? Porque elas vão utilizar em grande quantidade. Mas também é lógico que sempre existe a possibilidade de você trazer também para as moradias, né? Então, as maiores reservas provadas de gás natural, tá lá então, ó, Irã, Rússia, Catar, Turcomenistão, Estados Unidos, né? O Brasil aí ó, com uma pequena participação, só que é lógico, esse 32º lugar deve-se principalmente às reservas do pré-sal,
né? Por quê? Porque antes a gente nem entrava nisso aí. Tipo, nossa senhora, né? Daria um número aí muito elevado para o Brasil nesse posicionamento, beleza? O que vale aqui a pena ressaltar, eu estou já passando aqui para termonuclear, exatamente por conta desse último pontinho aí, ó. Rússia exporta para a Europa. Aqui existe uma questão que é interessante, que é o seguinte: ocorreu o acidente lá em Fukushima, né, do terremoto seguido de maremoto, né, o tsunami, e acabou então gerando o acidente lá. O que ocorreu foi, na Europa, as eleições estavam meio próximas, né, e uma grande campanha favorável à redução do uso de energia nuclear ocorreu, né? Então muita gente parou de utilizar grande porcentagem aí da energia termonuclear com medo dos acidentes, né? Principalmente a França. E o que aconteceu? A gente teve então uma mudança do mercado mundial e os países europeus acabaram comprando maiores quantidades de gás natural da Rússia, né? O que acabou criando uma coisa muito interessante, né? A gente nota de 2010, 11, 12 ali para frente, o Putin botando as asinhas de fora, né? Então ele vem sim crescendo a sua presença, principalmente política, né, geopolítica no mundo todo, porque ele sabe que pelo menos uma carta na manga ele tem, né? Tipo assim, se a galera da Europa ficar falando muito, ó, cuidado, eu fecho o registro aqui, vocês vão morrer tudo congelado aí, né? Então essa é uma das relações que a gente tem de geopolítica e o uso de fontes energéticas, tá? O Putin está meio que querendo criar como se fosse a crise do gás natural, né? E voltando aqui para o foco, né, a energia termonuclear ou nuclear, ela vai ser obtida então através de uma reação nuclear, né? Ou seja, você pega alguns isótopos que têm uma grande capacidade de reação. Então a reação nele ocorre de modo tão rápido que libera muita energia, né? Então a gente tem vários, tá? Mas os mais utilizados, ó, urânio, plutônio, americium, césio, né? Até o grafite, se você extrair todas as impurezas dele, ele acaba se tornando radioativo, né? Esse aí é o urânio, né? Você pega ele aí, então, a rocha, e simplesmente purifica ele aí até ele ficar dessa forma, né? Então a grande questão está relacionada exatamente com essa descoberta, né? Eu coloquei aí uma imagenzinha da Marie Curie, né? E do Albert Einstein. Beleza, qual a relação ali entre os dois? Bom, quem descobriu toda a ciência, toda a questão da energia nuclear foi ela, né? Mas o Einstein, não só o Einstein, né? Ele também descobriu que se você pegar esses isótopos aí, deixar eles extremamente puros, né, enriquecidos, como se diz, você pode criar exatamente uma arma, né, porque essa liberação de energia seria grande de tal forma que geraria uma explosão. E principalmente o Albert Einstein, ele fala que uma das poucas coisas que ele se arrepende na vida dele é de ter a necessidade de utilizar seus conhecimentos para a guerra, né? Como assim? Bom, na verdade o Albert Einstein é ele quem vai, digamos, falar assim, tá, beleza, vamos fazer essa arma atômica. Tome aqui os cálculos, né? A bomba atômica, então, vai ter, digamos assim, a sementinha dele, só que ele só dá a ideia e sai fora. E por que ele vai fazer isso, né? O projeto Manhattan e tudo mais vai ser tudo embasado nos cálculos dele e tal. Ele vai fazer isso exatamente porque ele sabia que lá na Alemanha, né, os nazistas, eles tinham cientistas, porque o Albert Einstein inclusive conhecia eles, né, que conseguiriam fazer também. E aí o que ele pensou? Ele falou, meu, esses caras estão presos, estão sendo torturados, as famílias ameaçadas, eles vão entregar, né? Então deixe eu entregar aqui, que pelo menos eu sei que esse lado é o lado, digamos assim, que não comete algumas atrocidades, né? Então foi exatamente o que ocorreu.
E aí a gente tem, né, a difusão da produção de energia termonuclear pelo mundo, né? Algumas grandes centrais aí produtoras, só que nesses lugares a gente tem acidentes, né? Você bem pode ver que não entra aí Fukushima, né? Não está o nome de Fukushima. Por quê? Porque são acidentes que ocorreram anteriores a Fukushima. E o interessante você conhece Chernobyl, né? Chernobyl é famosaço. Mas existem outros diversos acidentes, né? Mas mesmo assim, se a gente for pensar, por exemplo, isso aí é Chernobyl hoje, né? Tem até pessoas andando ali, pode ir, não pode ficar muito tempo, porque até hoje existe risco de alguma ocorrência, né? Existem então outros acidentes, né, que simplesmente você tem menor importância porque conseguiram conter mais rápido, né? Ou então conseguiram abafar mais, né? Mas principalmente, ó, essa imagem aí é só para você ter uma noção do grande perigo que ocorre. Essa imagem é o deslocamento, né, da poluição radioativa gerado em Fukushima depois do acidente, né? Então você bem pode ver que tipo é grave, ocorre uma grande expansão aí desses elementos. Agora pense aqui comigo, ó, a vida marinha, as pessoas que vivem aí na região da Oceania, né? Todos eles acabam então sofrendo as consequências, né? E tipo, essa imagem que é muito interessante, tipo, nos Estados Unidos existe uma grande quantidade, né? O grande problema é principalmente você produz, beleza? Daí tem o lixo radioativo. Cá entre nós, a poluição do lixo radioativo, desde que contida aí muito bem, guardadinha e tudo mais, você pode até relevar, né? Mas o grande problema é que você produz mais e mais e mais, né? E você precisa guardar ele, armazenar ele por no mínimo 200 anos, né? Então a quantidade de produção é muito elevada e é lógico, é contínuo. Né? A França, olha só, 75% da energia da França era obtida, né? Tá vendo aí, o dado é de 2011, através da termonuclear. Então, sim, a França era muito dependente. Mas quais os pontos que nós podemos observar para falar assim, meu, a França não está de todo errada? Bom, exatamente o que vai ocorrer? Quando você compara a eficiência da produção energética, né, com a quantidade de acidentes e tudo mais, você acaba vendo que vale a pena sim produzir, né? Isso aí é um número aproximado das principais centrais nucleares, né? Então você bem pode ver, o Japão, muito. Para um país que ocorre vários terremotos por dia, né? Lógico que nem todos são fortes, você não tem quase nada de acidente. Olha a Europa, né? Estados Unidos, então, vixe Maria, né? Muito grande a quantidade, então, pelo mundo, beleza? Dos Estados Unidos é um tanto quanto assim impressionante, né? A quantidade. Dizem que se ocorre algum ataque grande, tipo assim, se alguém joga uma arma nuclear nos Estados Unidos, não precisa de duas, né? Você só começa a reação, o próprio lixo que eles têm nuclear em tamanhas quantidades que você não precisaria, digamos assim, terminar o serviço, né? Já daria o ponto final. E aqui eu coloquei exatamente uma partezinha para a gente falar sobre a energia termonuclear no Brasil. Vou até tomar um gole de água antes. O que ocorre? A gente nota que para o Albert Einstein ter lá a sua preocupação tinha sentido. Por quê? Se na USP, na década de 30, você já tinha pesquisa sobre energia termonuclear, quer dizer que era só um passinho para os nazistas possuírem também essa arma, né? Então, em 1940, o Brasil fornece monazita, tório e urânio para os Estados Unidos. Por quê? Meu, isso aí era segredo até pouquíssimo tempo atrás. Sim, o projeto Manhattan, né, para a construção, para a criação aí da primeira arma nuclear, né? Então, em 1950, o Brasil compra centrífugas da Alemanha Ocidental e é lógico, né, que isso aí só vai ser permitido
Por quê? Porque a Alemanha Ocidental precisa ganhar uma grana ali e tudo mais, o Brasil dá uma mão para os Estados Unidos, né? E daí, então, em 1965, a gente vai construir o Argonauta, o primeiro reator brasileiro, né? Simplesmente, o que ocorre? A gente vai começar, então, a produção, a criação dos nossos projetos, né? Que é Angra, tá bom? Essa imagem aqui é o início das construções de Angra 1, né? Que é lógico, fica lá em Angra dos Reis. Então, ó, Tratado de Não Proliferação, nossa, foi difícil agora, nuclear de 68 vai jogar um balde d'água nisso, né? Então, um projeto que vinha ocorrendo aí já de modo acelerado, né? Ele vai acabar dando uma atrasadinha. Mas em 71 a gente tem a inauguração da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNAAA, né? Que é exatamente ali a região então de Angra. Em 81, né, a Angra 1 entra em operação depois de diversas paralisações, isso aí é momento de construção, né, de Angra, e é até interessante, né, porque ela vai entrar em operação, e aí a população, todo mundo vai começar a zoar, vai falar que é o vagalume, né, por quê? Porque liga, desliga, melhor, né? Melhor do que acontecer algum acidente, né? Então, 2001, Angra 2 entra em operação, né? Então, aqui está, ó, Angra 1, Angra 2 e aqui Angra 3, como você bem pode ver aqui na imagem, em construção. Lógico, né? Estão falando que, tipo assim, fizeram agora um último acordo aí, né, com o governo Bolsonaro, que vai botar a Angra 3 para funcionar, vai finalizar. Então, a Angra 3 é paralisada em 86, retomada em 2010, depois interrompida em 2015 por conta da Lava Jato, né? E agora a gente tem aí uma parceria com a iniciativa privada para colocar em funcionamento até 2026. E esse é o esqueminha de como é que funciona, né? Então, a extração ocorre em Lagoa Real, né, na Bahia. Depois, em Caldas, a gente vai ter o beneficiamento. Depois, em Resende, a gente tem a produção dos elementos combustíveis, né? E aí você leva para as Angras, né? Para você gerar o combustível, então, do reator, beleza? Aqui no Brasil, a gente tem grandes reservas, né? Uma grande quantidade, boas opções aí para extração. Tanto é que o Brasil tem uma posição interessante, né, entre os países desenvolvidos, as potências que são nucleares. Por quê? Porque se o Brasil não produz, ele pode vender, né? Então existe aí um grande medo, né? Tipo assim, mano, vocês brasileiros, vocês têm o negócio, mas fica aí de boa, né? Então por isso que você bem pode ver que às vezes a galera até respeita o Brasil demais nessas questões. Esse GIF eu coloquei que eu achei sensacional. O que é isso, né? São duas centrais, dois reatores nucleares. Não dois reatores, né? Mas a chaminé deles sendo implodidas. Para que existe isso aí? Bom, você pega lá o elemento radioativo e gera uma reação nele. Ela é quase como se fosse uma explosão, né? Mas ela vai então liberar muito calor. Então todo esse calor ele precisa ser contido. Então você vai sempre ter próximo às usinas nucleares, você vai ter grandes corpos hídricos, né? Porque você precisa reduzir a temperatura. Então você joga água nele, né? Ele vai logicamente aquecer, fazer a água virar vapor. Esse vapor vai girar uma turbina e vai produzir energia. Então o que você faz? Muita água. Água nele, né? E todos os acidentes acabam acontecendo quando essa reação perde o controle ou então quando o sistema de refrigeração, de resfriamento, acaba sendo atingido. O de Fukushima aconteceu exatamente isso, né? Logicamente que não tinha só um, tinha dois, mas aí o terremoto quebrou um. Depois veio o tsunami e quebrou o outro, né? Então os japoneses já eram precavidos, né? Tinham dois sistemas, só que os dois deram pau, beleza?
Então, senhores, beijão para vocês. Aqui a gente mata todas as fontes não renováveis, beleza? Tchau, tchau. Bons estudos aí. Have a nice day.